Introdução à anatomia humana. Conceito. Etimologicamente, a palavra se origina do grego anatomy, que quer dizer de onde, e o termo ana, que quer dizer em partes. Tomen quer dizer cortar. Em latim seria equivalente à palavra dissecare, onde dis significa separadamente e secare quer dizer cortar. Ciência que estuda a estrutura e forma do corpo. Iniciou-se nos primórdios da história humana. A área da saúde, práticas da dissecação. Os egípcios foram os primeiros cientistas, anatomistas e médicos. A Grécia foi dada como local de maior avanço no estudo de anatomia. Hipócrates de Cos fundou a teoria humoral da enfermidade e Aristóteles foi o fundador da anatomia comparativa. Herófilo de Calcedônia, entre o século III, desenvolveu um esquema de distribuição, formato e tamanho dos órgãos, descreveu o fígado, o cérebro, os órgãos sexuais. Erasístrato de Quios, colaborador de Herófilo, formou a escola de Alexandria. Mondino de Luti, 1276 a 1326, restaurador da anatomia. A prática de anatomia era uma prática universitária. Alessandro Aquilini descreveu os ossículos, martelo e bigorna do ouvido, o conduto submandibular, as válvulas cólicas, as veias do braço, sistematizou o duodeno, os ventrículos cerebrais e descreveu o término da medula espinhal ao nível da primeira vértebra lombar. No Renascimento, Leonardo da Vinci, com seus desenhos, que evidenciam não só a arte, mas também um profundo conhecimento anatômico. Andreas Vesalius foi médico e escreveu aos 28 anos sua obra máxima, na qual expõe toda a anatomia de Humani Corporis Fabrica, do edifício do corpo humano, obra que constitui o início da medicina moderna. Século XVIII e XIX. Anatomia topográfica. Giovan Battista Morgagni. Na anatomia patológica, Rudolf Virchow e Pasteur e Koch. Morfologia comparada. Ao desenvolvimento da histologia e embriologia, as teorias de Darwin e Haeckel. Marie-François Xavier Bichat sistematizou o estudo dos tecidos segundo suas funções e escreveu a Anatomia Geral, Anatomy Generale, tratado fundamental para a anatomia moderna. Atualmente, existem problemáticas em conseguir corpo humano para estudos, e não existem leis que regulamentam o uso do corpo humano para dissecação, nem quais os deveres e obrigações no uso de tão nobre material. Existem exposições que trazem de formas técnicas essas formas de conservação. Uma delas é a exposição Human Bodies e outra em Rutgers Museu. Terminologia anatômica. É a uniformização da nomenclatura. Sua criação foi em 1989. A última versão da terminologia anatômica foi aprovada em Assembleia Geral da Federação Internacional de Associações de Anatomistas em Roma, Itália, em setembro de 1999. Atenção! Existem diferentes terminologias. Fique atento a elas. Planos de secção e anatomia de superfície. Métodos para estudo de anatomia. No método original, a organização do corpo humano em partes principais, como a anatomia de superfície é a parte essencial do estudo regional, pois reconhece a organização do corpo em camadas. Existe também
o método sistêmico e o método clínico. Trazemos aqui uma figura mostrando as principais partes do corpo: cabeça, pescoço, tórax, dorso, abdômen, pelve, membros inferiores e membros superiores. No método sistêmico, é possível estudar funções complexas, como o tegumento comum, o sistema esquelético, o sistema articular, sistema muscular, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário, sistema genital e o sistema endócrino. No método clínico, inclui os métodos regional e sistêmico de estudo da anatomia e enfatiza a aplicação clínica. Nas posições anatômicas, nós vamos perceber que a posição anatômica serve para assegurar que as descrições não sejam ambíguas. Cabeça, olhos e dedos do pé direcionados anteriormente para frente. Membros superiores ao lado do corpo, com as palmas viradas para frente. Membros inferiores juntos, com os pés paralelos e os dedos dos pés direcionados anteriormente. Em planos anatômicos também existem 4 planos imaginários: mediano, sagital, frontal e transverso, que cruzam o corpo na posição anatômica. Podemos notar aqui alguns cortes dos membros, onde nós observamos o corte longitudinal, um corte transverso e um corte oblíquo. Temos também alguns termos de movimento, quando nós podemos falar de elevação e depressão, quando nós podemos diferenciar flexão e extensão. As variações anatômicas possuem padronização do corpo humano nos livros de anatomia. Os ossos do esqueleto variam não apenas em seu formato básico, mas também em detalhes menores da estrutura superficial. A grande variação no tamanho, formato e modo de inserção dos músculos, os padrões de ramificação de veias, artérias e nervos são bastante desiguais. A variação individual precisa ser levada em conta no exercício físico, no diagnóstico e no tratamento. Diferenças sexuais, étnicas e variação genética, como no caso das anomalias. Normalidade e seus desvios. Existem padrão na forma ou disposição mais comum, variação anatômica, anomalias, como no caso de lábios, leporino e dedos supranumerários, e também como são os casos de anencefalia. Fatores de variação, por idade, por sexo. Podemos ver o biotipo. Ele pode ser privilíneo, brevilíneo, que é o indivíduo baixo e forte com o tronco prevalecendo sobre os membros. Pode ser o longilíneo, que é um indivíduo alto e magro com os membros prevalecendo sobre o tronco. E normilíneo, que é um indivíduo atlético que mostra proporções intermediárias entre os dois tipos acima.